As Meditações de Marcos Aurelius constituem uma das obras mais singulares e valiosas da filosofia antiga, não apenas pela profundidade de seu conteúdo, mas pela natureza de sua própria elaboração. Diferente de tratados sistemáticos ou diálogos destinados a um público, esse texto é um conjunto de reflexões pessoais, escritas como um diário íntimo do imperador romano, que jamais pensou em publicá-las. São notas destinadas a si mesmo, lembranças e exercícios espirituais para manter viva a prática estoica em meio às pressões de governar o maior império da antiguidade. É justamente nesse caráter íntimo e despretensioso que reside a força da obra. Não se trata de um discurso voltado a impressionar, mas de um testemunho sincero da luta de um homem em conciliar poder absoluto e disciplina interior, dever político e serenidade da alma. A filosofia que transparece ao longo das meditações é o estoicismo, mas não um estoicismo frio ou abstrato. É o estoicismo vivido, colocado à prova diante da dor, da guerra, das traições, da perda e da consciência constante da morte. Marco Aurélio, ao escrever para si mesmo, repete como um mantra que tudo o que nos acontece é parte de uma ordem racional do universo, que a natureza é regida por leis necessárias e que cabe ao homem aceitar essas leis com dignidade. A virtude, que para os estoicos é o único bem verdadeiro, aparece constantemente como o objetivo supremo, e a ela se contrapõem as ilusões da glória, da riqueza, do prazer e da fama. Sendo imperador, Marco Aurélio tinha ao seu alcance todos esses atrativos, mas suas páginas mostram o esforço contínuo de lembrar-se de que nenhum deles acrescenta valor real à alma. Outro elemento central da obra é a consciência da transitoriedade da vida. A todo instante, Marco Aurélio recorda a si mesmo que reis, generais, sábios e tiranos, todos caíram no esquecimento, e que em breve o mesmo acontecerá consigo. Essa percepção, longe de gerar pessimismo, torna-se um instrumento de libertação. Se tudo passa, se até os nomes mais grandiosos desaparecem, não faz sentido apegarmos-nos ao supérfluo ou lamentarmos os infortúnios. O que importa é agir de acordo com a razão e a justiça, no breve espaço que nos é concedido. Daí nasce a serenidade estoica, não como indiferença, mas como clareza de prioridades. Nas meditações também se percebe a relação íntima entre a filosofia e a prática cotidiana. Marco Aurélio não escreve para especular sobre a natureza da alma ou sobre princípios metafísicos obscuros, mas para se lembrar de como deve agir diante de uma ofensa, de como deve controlar a cólera, de como deve suportar o peso da responsabilidade sem se deixar corromper pelo orgulho. Ele se recorda constantemente de que cada manhã é uma oportunidade para colocar em prática a virtude, mesmo sabendo que encontrará pessoas ingratas, insolentes e violentas. A tarefa do sábio não é esperar um mundo ideal, mas viver retamente no mundo real. Ao mesmo tempo, há na obra uma dimensão profundamente humana e vulnerável. Longe de ser a voz de um homem que alcançou a sabedoria plena, as meditações revelam o combate interior de alguém que, apesar de ocupar o trono mais poderoso da terra, se via submetido às mesmas tentações, fraquezas e inquietações de qualquer outro ser humano. Esse caráter confessional aproxima Marco Aurélio de nós e nos permite reconhecer em suas palavras não um dogma, mas um caminho a ser trilhado. Ler as meditações é quase testemunhar o diálogo de um homem consigo mesmo. Um diálogo que, pela universalidade das questões tratadas, ressoa até hoje. Em última instância, a obra nos coloca diante de uma lição fundamental. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como o indivíduo governa a si mesmo. Marco Aurélio, imperador de um império vasto, descobriu que a única soberania inviolável é a que exercemos sobre nossos pensamentos e escolhas. Essa é a essência do estoicismo que pulsa em cada página. Nada podemos contra o curso da natureza
ou contra os acontecimentos externos, mas podemos sempre decidir se reagiremos com ira ou com calma, com desespero ou com lucidez, com covardia ou com coragem. Assim, as meditações permanecem como um monumento da filosofia prática, não por oferecer respostas definitivas, mas por mostrar a disciplina de um espírito que, mesmo envolto em guerras, intrigas políticas e dores pessoais, buscou constantemente lembrar-se daquilo que realmente importa. É um convite a cada leitor a fazer o mesmo exercício. Voltar-se para si, confrontar suas próprias paixões, aprender a morrer para o supérfluo e viver para a virtude. Mais de 1800 anos depois, essa voz íntima continua ecoando como se tivesse sido escrita ontem, porque a condição humana permanece a mesma. A partir das meditações de Marco Aurélio, é possível compreender que a liderança não deve ser entendida como privilégio ou domínio sobre os outros, mas como um exercício constante de responsabilidade, disciplina e autossacrifício. O imperador, cercado de poder absoluto, sabia que a verdadeira grandeza de um líder não está na obediência que impõe, mas na retidão que inspira. Liderar é, antes de tudo, servir, colocar-se a serviço do bem comum e não das próprias vaidades. Nesse sentido, a filosofia estoica ensina que o governante deve governar primeiro a si mesmo, suas paixões, seus impulsos, sua sede de glória menos, para só então estar apto a governar os demais. A lealdade, tão presente nas reflexões de Marco Aurélio, aparece não como submissão cega, mas como fidelidade a princípios. Ser leal, para ele, é manter-se firme naquilo que é justo, ainda que as circunstâncias sejam adversas. O verdadeiro líder deve ser leal à sua palavra, à sua comunidade, à razão que orienta a sua conduta. Essa lealdade não se compra nem se negocia, pois é um compromisso interior que sustenta a confiança entre governante e governados. Sem essa confiança, não há autoridade legítima, apenas poder imposto pela força. A honra, por sua vez, não é um ornamento ou um título vazio, mas a consequência natural de uma vida coerente com a virtude. Marco Aurélio recorda a si mesmo repetidamente que a glória externa e os aplausos da multidão não significam nada diante da consciência tranquila. A honra verdadeira não depende da opinião dos outros, mas da integridade com que se age. Um líder que busca apenas a aprovação externa perde-se em jogos de aparência. Aquele que busca a honra interior permanece sólido, mesmo quando criticado ou incompreendido. Por fim, a honestidade surge como o alicerce de toda liderança duradoura. Para Marco Aurélio, não há virtude sem verdade. Um líder desonesto pode até conquistar resultados imediatos, mas sua casa está erguida sobre areia destinada a ruir. A honestidade exige coragem para dizer não ao que é conveniente, para assumir erros, para admitir limitações e, sobretudo, para colocar a verdade acima da própria vantagem. É por meio dela que um líder conquista respeito autêntico, não pelo medo, mas pela confiança. Assim, a filosofia contida nas meditações nos lembra que liderança, lealdade, honra e honestidade não são atributos externos que se adquirem com o cargo, mas disposições interiores cultivadas diariamente. Liderar é, em última instância, viver de tal forma que a própria vida se torne exemplo. É compreender que o poder é passageiro, mas o caráter permanece. E é justamente esse caráter, firme, leal, honrado e honesto, que sustenta a verdadeira autoridade de um líder. Seja ele um imperador romano, seja ele qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de guiar outros em direção a um bem maior. Aurélio Soules conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes.
Stu Duxanda. Um link na descrição que o levará à loja virtual onde pode adquirir o seu volume. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.